Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Há quanto tempo, hein? Para aqueles que estiveram nessa madrugada, talvez não foi nem 24 horas que nós estávamos aqui, nesse lugar, quando nos despedíamos do ano passado, que já podemos chamar de ano passado, e iniciávamos esse novo ano. Algumas pessoas até me perguntaram: pastor, será que vai ter culto amanhã? Disse, amanhã não, mas hoje ainda vai ter, porque já tinha passado de meia-noite. Portanto, era exatamente o que nós tínhamos planejado, que hoje, às 18 horas, nós estaríamos aqui. O culto das 9 horas, a escola dominical, era pedir demais, né? Que você, de repente, passasse a madrugada toda com a família, ou uma grande parte dela, e estivesse aqui pela manhã. Mas, certamente, é um privilégio podermos começar um novo ano, no primeiro dia da semana, dia do Senhor, e podermos estar aqui na presença do nosso Deus e nosso Pai. Você que talvez não estava aqui nesta passagem de ano, receba os bem-vindos ao novo ano de 2017 e também a palavra desta igreja, desejando e orando e se comprometendo com Deus e com você para que esse ano de 2017 seja um ano cheio da graça e da bênção de Deus para cada um de nós e para todos nós. Amém? Eu creio nisso, creio que Deus tem coisas muito boas para nós nesse ano que se inicia. Mas alguns dias antes de acabar o ano de 2016, mais uma vez, vários boatos apareceram na internet. E um deles dizia que nós iríamos viver o ano de 2017 como um ano singular, único, que só acontece há 823 anos, no período de 823 anos em 823 anos. Eu recebi correntes e mais correntes. Tem gente que manda corrente até para pastor, né? Mas então mandavam correntes, dizia assim: olha, como esse ano de 2017 é um ano especial, que acontece somente a cada 823 anos. Ao receber essa mensagem, mande para... Aí não sei quantas pessoas eram, nem me lembro. Quando começava assim, eu já deletava. Mas é porque já há alguns anos aparece na internet, a internet é um terreno fértil para esse tipo de coisa, a ideia daqueles chamados anos que são conhecidos aí fora como money bags, ou sacolas de dinheiro. É uma expressão americana que quer dizer anos que seriam especiais, por uma conjunção de fatores. Tem gente que vê coincidência em tudo, e uma espécie de conspiração benéfica em tudo. É que nesses anos, dizem alguns, nós temos meses que têm 5 sábados, 5 sextas-feiras e 5 domingos, e portanto seria algo especial. Talvez fazendo alguma coisa tipo Tadeu Smith nos Gols de Fantástico. E sabe o que é que isso significa? Absolutamente nada. É só um boato. Todo ano tem esse tipo de coisa, não necessariamente sexta, sábado e domingo, porque o ano que tem 365 dias, ele se divide em meses, que por sua vez tem 4 semanas de 7 dias, portanto dá 28 dias. Sobram quantos dias? 3. Logo, a cada semana, algum dia vai ter que ter, ou a cada semana, um dia vai, ou a cada mês. Você entendeu, né? A cada mês vai ter um dia com 5 semanas. 5 segundas, 5 terças, 5 quartas e assim por diante. Portanto, não significa absolutamente nada, mas acabou me dando uma ideia. É que quando a gente pensa sobre isso, a gente acaba pensando que algum dia em especial é especial. Dia do meu aniversário, dia do seu aniversário para você. Dia 31, teve gente que baixou a lenha e disse: que coisa mais ridícula, cristãos achando que um dia é mais especial do que outro, dia 31, só porque dia 31 é um dia como outro qualquer, passa a folhinha e no outro dia de manhã você tem que fazer um bocado de coisa. Só que nesse ano, vai que cai o dia 1º, no dia realmente especial. E qual é o dia realmente especial para nós? O dia do Senhor. Aí realmente esse dia é especial. Ele é tão especial que faz com que a gente, tendo estado aqui há menos de 24 horas, volte a esse lugar. Por quê? Porque no dia do Senhor é dia de crente estar com o povo de Deus adorando o Senhor, que é Senhor do tempo e da história. E isso faz esse dia especial. Mas por que esse dia é especial? E o que faz desse dia algo especial? Talvez para descobrirmos, certamente nós precisaremos
ir ao começo de todas as coisas, quando esse dia foi de fato tornado especial por um evento que marcou a história da humanidade, assim como o nascimento de Jesus e a morte de Jesus, e que completa as três grandes ações redentivas de Deus na pessoa de Jesus: quando ele nasce, quando ele é crucificado e morto, e consequentemente quando ele é ressuscitado. É o dia da ressurreição do Senhor, que acontece no primeiro dia da semana, que faz com que homens judeus acostumados a buscar a Deus e a adorar a Deus e a santificar o sétimo dia, se tornem cristãos que santificam o primeiro dia da semana, porque nele Jesus ressuscitou. Abra então a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, e nós vamos ver como isso aconteceu e o que é que isso significa. Marcos capítulo 16, no verso 1 em diante. Inclusive, nós chamamos esse dia de domingo, como você deve saber, porque domingo é a tradução em português da palavra Dominus, em latim, ou do Senhor. Dia do Senhor, portanto, é a tradução da palavra que dá origem à palavra domingo. Vamos ler o que é que diz a Escritura Sagrada? Abra aí então em Marcos capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, referindo-se ao corpo de Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém? Curva a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor que está aqui presente nesse dia que é dele e para a glória dele, que ele fale conosco, fale comigo, fale com você, dê razão à existência deste culto neste dia que é especial, porque é o dia em que ele ressuscitou, ele vivo está. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome por estarmos aqui na Tua presença, neste dia e nesse momento tão especial para nós que cremos em Ti, porque entendemos, ó Pai, que diferentemente de qualquer outra ocasião que também podemos nos reunir com o Teu povo e na Tua presença, hoje muito mais do que qualquer outro dia, é o dia em que, separado de todas as outras coisas, nós podemos dedicar o melhor do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro para a adoração ao Teu nome. Relembrando que este foi o dia e que Tu escolheste para marcar uma nova aliança conosco, fazendo com que o dia do descanso,
o dia da adoração, da dedicação ao Senhor, se tornasse o dia da ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, para que fique claro que Ele não está morto, que Ele vive, e que esta é a mensagem que faz sentido tudo o que nós fazemos aqui, porque não adoramos a um Deus morto, adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E é a Ele que nessa hora nós colocamos a nossa vida diante dEle, para que possa o Senhor mesmo falar conosco e nos fazer relembrar destas verdades que nos dão sentido estar aqui, e que implicações elas têm para o nosso dia a dia, nos outros dias da semana, nos outros meses do ano e em cada fase da nossa existência sobre a terra. Fala conosco, portanto, Pai, abre o nosso coração, para que não sejamos como esses discípulos que, mesmo estando diante do Deus vivo, não conseguiam crer que a sua promessa havia se cumprido, nem conseguiam proclamar que vivo Ele estava. Que isso não aconteça conosco, mas que a lembrança de que esse dia foi marcado no tempo e na história, possa nos fazer proclamadores dessa verdade, crentes em Cristo e santificadores desse dia, de modo muito especial, porque ele representa a própria vida do Senhor conosco. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Alguns erroneamente entendem que, apesar de Jesus ter ressuscitado neste dia, o primeiro dia da semana, o fato de que não exista nenhuma referência à palavra domingo na Bíblia, nem tampouco qualquer ordem explícita que possa dizer que Deus mudou o dia do descanso do 7º dia para o primeiro, que isso seriam motivos e razões para que nós não estivéssemos aqui, mas tivéssemos estado ontem e no próximo sábado e outros tantos sábados, porque segundo eles, a palavra de Deus assim diz quando fala no 4º mandamento, que nós devemos separar um dia de descanso, e lá usa a palavra sábado. O fato é que, junto a isso, o decreto que foi instituído no dia 7 de março de 321 depois de Cristo, quando Constantino o Grande decreta que o domingo seria observado como dia de repouso civil obrigatório, junta-se a esta argumentação que eu acabei de mencionar, para tentar desqualificar a crença histórica de 2000 anos, e como nós vamos ler, até mesmo na igreja primitiva, que diz que sim, Jesus ressuscitou ao 3º dia, sim, Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e isso modificou completamente, não apenas um calendário civil, como Constantino fez por decreto, não apenas um costume judaico, mas a própria concepção do que significa o descanso do Senhor. Porque, como você deve saber, a palavra Shabá, que traduz em português a palavra sábado, não é um dia específico da semana, mas uma atitude que Deus exige de nós diante do Senhor. Porque assim como Ele criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º descansou, no 7º o próprio Deus teve o Shabá, o seu descanso, Ele também institui, dizendo que nós devemos, dentre os dias da semana, separar um para o nosso Shabá. E a compreensão do que significa esse Shabá, esse descanso do Senhor, que faz muito claro e nítido na nossa mente que, de fato, a ressurreição de Jesus, quando Ele descansa das suas obras, que Ele realiza quando nasce, sofre e morre no Calvário, ressuscitando no 3º dia, dá o verdadeiro sentido de que nós estejamos no domingo na casa do Senhor, para adorar o nosso Deus. Se você voltar os seus olhos para o texto, você vai compreender o que estava em jogo e em compreender a importância da ressurreição de Jesus Cristo. É verdade que algumas vezes nós só escutamos sermões sobre a ressurreição quando estamos celebrando a Páscoa e não necessariamente o primeiro dia do ano. Mas se você entender o que estava acontecendo no coração de Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, quando elas compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus, você vai então compreender o que significa a própria adoração a Deus no dia do Senhor. Era uma tarefa típica de mulheres.
Eram elas as únicas que podiam tocar em corpos mortos e embalsamá-los ou prepará-los para o sepultamento. Porque caracteristicamente as mulheres já tinham pelo menos uma vez por mês um período de interdição daquela condição de poderem entrar no templo e adorarem, que era justamente quando elas estavam nos dias de menstruação. Naqueles dias dizia a lei de Moisés que elas não podiam entrar no templo. A razão era sanitária, mas era muito mais do que isso. Era um significado de interdição que fazia com que as mulheres, em 30 dias de um mês, tivessem obrigatoriamente um período em que não podiam entrar, nem mesmo no átrio das mulheres, que era o lugar onde elas ficavam no templo de Salomão e depois no templo de Herodes o Grande. Talvez por isso, costumeiramente era dada às mulheres a tarefa de que, uma vez impuras para entrar no templo, elas também podiam aproveitar esse tempo para, eventualmente, se coincidisse, preparar corpos de pessoas para serem sepultadas. Razão porque, quando Maria Madalena, a mulher de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compram ervas aromáticas para irem embalsamar a Jesus, elas estavam fazendo uma tarefa típica para elas, mas uma tarefa que não era uma tarefa apenas secular. Elas estavam preparando o corpo do Salvador. Veja que havia uma expectativa que o próprio anjo, este homem jovem, que é descrito a partir do verso 5, na verdade é a descrição de um anjo, você vê nos outros textos de Mateus, Lucas e João. Esse próprio anjo tenta mostrar para elas que aquela expectativa que elas tinha sido revestida de uma glória ainda maior. Elas esperavam preparar o corpo de Jesus para a morte. Ele estava morto, mas precisava ser embalsamado. Porém, quando o anjo se dirige a elas, e elas ficam, veja o verso 5, surpreendidas e atemorizadas, a palavra que sai dos seus lábios é que elas estavam buscando a Jesus o Nazareno, que todos sabiam que havia sido crucificado, mas que aparentemente elas não tinham crido na promessa de Jesus e, portanto, elas não sabiam que ele também havia ressuscitado. Elas tinham, portanto, uma expectativa de que encontrariam o corpo de Jesus. Lembravam de todos aqueles ensinamentos que Jesus pregava para elas, inclusive aquele quando ele diz que, olhando para o templo, ele destruiria aquele templo e em 3 dias o reconstruiria, referindo-se ao seu próprio corpo, à sua própria ressurreição. Mas uma coisa, irmãos queridos, é a gente saber as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus e ser instruído nas coisas de Deus. Outra coisa diferente é a gente crer nas coisas de Deus e experimentá-las como uma experiência pessoal. E aquelas mulheres tinham que experimentar isso em loco, vendo com seus próprios olhos, tocando aquela situação com seus próprios sentidos. É isso que justamente aquele anjo diz para elas quando diz: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, vejam o lugar onde o tinham posto. A expectativa daquelas mulheres é que elas encontrassem o corpo de Jesus. A ressurreição de Jesus não era a expectativa delas. E aquilo marcou a vida de tal maneira delas que, a partir dali, alguns teólogos e comentaristas dizem que Jesus lançou o germe, aquela primeira semente da formação de uma comunidade que ele havia prometido em Mateus capítulo 16, quando disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e que se concretiza 40, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e aquele povo passa a ser um povo distinto do judaísmo do qual muitos deles, se não a maioria, vinham. É aqui que eles começam a ter um senso de comunidade. É a ressurreição que Jesus aparece pela primeira vez a mulheres, que dá esse senso, porque veja, no verso 7 é dito assim para elas, mesmo atemorizadas, mesmo surpreendidas, mesmo quando elas não esperavam a ressurreição de Jesus, que elas deviam ir e dizer a seus discípulos, ou a seus seguidores, não a todos, mas somente a seus seguidores, e a Pedro. E é interessante que Marcos faz questão de enfatizar Pedro, porque esse Marcos é o João Marcos, sobrinho de Pedro, que é inspirado por Deus para escrever esse evangelho, daí a ênfase em Pedro.
diz que eles deviam aos seus discípulos dizer, e a Pedro também, que ele iria diante deles para a Galileia, e lá eles o veriam, como eles vos disse. É ali que há uma convocação por boca daquelas mulheres, ou que deveria ter havido por boca daquelas mulheres, para que eles se reunissem na Galileia, e a partir daquela comecinho na Galileia, uma nova comunidade de discípulos de Cristo pudesse ser formada. Mas interessante é que, quando isso acontece, nós vamos encontrar outras estações, outros momentos do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, descrevendo esse momento aqui. O que ocorre basicamente é que elas não obedecem, o texto deixa muito claro, elas ficam tomadas de temor e de assombro e não disseram absolutamente a ninguém. Veja aí o verso 8. E mesmo quando ele aparece a Maria Madalena, pessoalmente, a atitude dela também é dizer, mas os outros que a ouviam não acreditar. Veja o verso 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, Maria Madalena, não acreditaram. Assim também acontece com 2 discípulos que estavam indo do caminho de Emaús. Lucas capítulo 24 descreve inclusive o nome deles, e diz que eles manifestaram-se, Jesus manifestou-se em outra forma, a 2 deles, diz o nome de um deles lá no texto de Lucas capítulo 24, eles anunciaram aos demais, verso 13, mas também a estes 2 eles não deram crédito, apesar de Jesus aparecer para eles. O que é que acontece a partir de então, irmãos? O que acontece a partir de então é que começa a ocorrer uma mudança radical na concepção que aqueles judeus, eram todos judeus, acostumados a adorar a Deus no templo no sábado, começaram a ter de uma nova aliança que Deus estava fazendo com eles. Essa nova aliança já tinha sido inclusive anunciada, e que nós vamos repetir hoje à noite. No momento da ceia, o momento final dos discípulos com Jesus, ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança que faço convosco no meu sangue. Mas essa aliança se concretiza quando Jesus morre e ressuscita, e a partir dali cai a ficha. Eles passam a compreender que eles não seriam mais uma seita, ou nunca deveriam ser uma seita dentro do judaísmo. E embora a raiz do cristianismo está afincada na lei de Moisés e na velha aliança, daí porque na nossa Bíblia tem um Antigo Testamento e um Novo Testamento, porém o cristianismo começa a se descolar, começa a se deslocar da esfera de influência do judaísmo para se tornar uma religião, uma proposta de vida, um estilo de vida, uma filosofia de vida e muito mais um caminho de salvação para todo o que nele crê, primeiro o judeu, mas também o gentio. O papel da ressurreição é justamente o papel de estabelecer um divisor de águas. E ele, usando essas mulheres, começa a dividir, literalmente, a antiga aliança da nova aliança. Daí porque logo depois você percebe que no domingo Jesus abençoa os seus discípulos, está lá em João capítulo 20, verso 19. No domingo Jesus repartiu sobre eles o Espírito Santo, está lá no versículo 22 do capítulo 20 de João. Foi num domingo que Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho a todo mundo, como está em Marcos capítulo 6, versos 9 a 15, que acabamos de ler. É no domingo que no capítulo 20 de João, Jesus também torna esse dia de alegria e regozijo. Os discípulos passam a se reunir no domingo, as coletas na igreja começam a acontecer, mesmo que se reunindo em casa no domingo, como está em 1 Coríntios capítulo 16. É no domingo que a Eucaristia começa a ser celebrada e não no sábado, como era a Páscoa na sexta-feira, passando para o sábado para os judeus. De modo que certas coisas começam a se deslocar do sábado judaico para o domingo cristão por causa da ressurreição de Jesus. Então não foi porque Constantino decretou no século IV que agora os cristãos deveriam por obrigação, e todos os súditos do império, guardar o domingo e não o sábado, e que nenhuma outra religião teria nenhum dia santo. Na verdade, Constantino fez, por razões políticas, aquilo que já era a prática da igreja por 4 séculos. E que fica claro no livro de Atos dos Apóstolos, quando diz que no primeiro dia da semana ele se reuniu para partir o pão, referindo-se à ceia.
E isso tudo decorre do fato de que foi no domingo, o primeiro dia da semana, que Jesus ressuscita. Mas o que significa isso para nós nos dias de hoje, queridos? Bom, significa muitas coisas. E nesse sentido, o nosso catecismo nos ajuda bastante a compreender. Porque diz o catecismo de Westminster, quando pergunta, no seu breve catecismo, qual dos 7 dias, pergunta 59, designou Deus para o descanso semanal, é dito assim, olha, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, veja, até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, o primeiro dia da semana, desde então quando? Desde a ressurreição, o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão, ou domingo. A pergunta seguinte, ele então nos dá a implicação de reconhecermos que o domingo é dia do Senhor, e não apenas um dia em que a gente não trabalha. Na pergunta 60, então, ele pergunta assim, de que modo se deve santificar o domingo? E ele diz assim, deve-se santificar o domingo como um santo repouso, por todo o dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias. E se deve empregar todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo que for necessário para se fazer obras de pura necessidade e de misericórdia. Em outras palavras, o dia do Senhor é do Senhor, não uma parcela dele, mas o dia inteiro. E isso obedece uma regra simples, que é a regra judaica, que é transferida para o cristianismo, é que em 6 dias trabalharás e do suor do teu rosto suprirás as tuas necessidades, mas o 7º dia, dizia lá no judaísmo, separarás para o Senhor, para que das coisas chamadas seculares, você se abstenha para se dedicar a Deus, à adoração a Deus, ao louvor a Deus, ao testemunho de Deus, à comunhão dos irmãos, e às obras de necessidade, que precisem ser feitas para a glória de Deus, por serem obras de misericórdia, visitar enfermos, visitar presídios, abençoar os mais pobres com alguma coisa. Era assim e sempre foi assim, desde que os cristãos se reuniram pela primeira vez no primeiro dia da semana, no dia de domingo. E o que aconteceu de lá para cá, que faz com que nós pensemos que o domingo é apenas um dia em que a gente não vai para o trabalho? E tantas vezes negligencia o fato de que esse dia é justamente o dia em que nós dizemos que nos outros nós não temos e por isso não fazemos, mas nesse nós temos e também não fazemos. É no dia em que nós temos mais tempo, é no dia em que nós podemos estar com as pessoas que nós mais amamos, a família, os amigos, é o dia em que fica muito mais fácil poder se reunir, escutar um sermão, louvar a Deus junto com os irmãos, adorar o Senhor e trazer a sua contribuição para a glória de Deus, do seu tempo, do seu talento e do seu tesouro. O que aconteceu? Aconteceu um fenômeno, irmãos, que poderia ser reduzido numa palavra, chama-se secularização. E o que é secularização? É o que fez com que você, que se tem mais do que 30 anos, lembre muito bem que no domingo não se abria nada. E hoje, no domingo, se abre tudo. Do comércio à indústria e tantas outras coisas. E por que não se abria nada? Porque numa época em que o dinheiro valia menos do que vale hoje, que o sucesso profissional, a ostentação, a fama, o sucesso, o poder e todos esses valores secularizados valiam muito menos, domingo era dia de acordar cedinho, ou ir para a missa, ou ir para o culto, depois tomar café, ou antes tomar café, e depois ir para a casa da vovó, quando nós ensinávamos nossos filhos o valor que era ir para a casa de vovô e de vovó e almoçar na casa de um no domingo, na casa de outro no outro domingo, e depois voltar para casa, dormir um pouquinho depois do almoço, e logo depois do almoço e depois da dormida, descansar um pouquinho, conversar um pouco, falar sobre a família, falar sobre as coisas do dia a dia, mas de uma perspectiva cristã. E se fosse crente, normalmente o culto vinha, e não vinha de 6 horas para as pessoas terem mais tempo à noite, não. Na minha época, quando eu comecei o pastorado, era de 8 horas da noite o culto, e ninguém achava ruim.
E embora muitas justificativas possam ser dadas de que o mundo hoje é mais violento, precisamos chegar mais tarde, mais cedo em casa, isso não se justifica porque saímos daqui às 8 horas, mas ficamos até às 11 na pizzaria. Percebam então que o que aconteceu foi uma secularização. E a própria palavra diz tudo. O que é uma secularização? É quando os 6 dias, sim, secularização vem de século, que significa 6. Quando a secularização dos 6 dias seculares, que não são sagrados, toma conta da semana inteira. E aí nós deixamos de vir para o culto, para estudar para vestibular, para trabalhar, para levar trabalho para casa, para tantas outras coisas que poderíamos fazer. E deveríamos fazer nos 6 dias da semana. Porque se não dermos a Deus o primeiro lugar, no primeiro dia da semana, do primeiro mês do ano, como é o dia de hoje, certamente quando não achamos lugar para o primeiro lugar ser de Deus, Ele não vai se contentar em ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E a nossa vida então se desorganiza de uma forma tal que depois descobrimos porque não temos tempo, porque não temos dinheiro e porque não temos talento suficiente para sermos tão bem-sucedidos quando queremos ser. É porque quando Deus não tem o primeiro lugar, queridos, nenhuma das outras coisas substitui o lugar que é só dele. Percebe então por que você está aqui? Não deve ser por costume. Não deve ser por obrigação, deve ser por devoção. Devoção a um Deus que lhe dá uma semana de 7. E que assim como lhe dá 100% de sua renda, pede uma parcela como primícias. E sabe o que é primícias? O que vem primeiro. A primícia do nosso tempo, que não é o nosso dízimo que sai do nosso bolso, é o primeiro dia que sai da nossa semana, é o tempo que nós precisamos separar primeiro para Deus, de modo que nós não dizemos na sexta-feira, bom final de semana, porque a semana já está acabando na sexta-feira, só resta mais um dia. Hoje nós dizemos boa semana, porque ela começou hoje pela manhã, quando os primeiros raios da manhã abriram-se, as misericórdias de Deus se renovaram para conosco, e nós começamos a viver a semana hoje. Isso que está acontecendo agora é o que permite que a gente, adorando a Deus em primeiro lugar, e sendo por Ele nutrido espiritualmente, tenhamos força para viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. E se não fizermos assim, queridos, a nossa vida se descontrola, do mesmo jeito que os ciclos biológicos dizem que nós precisamos ter um tempo para comer, para beber, para dormir, para descansar e para trabalhar, senão nós nos esgotamos, também há um esgotamento espiritual quando não damos o primeiro lugar ao Senhor. E não obedecemos os ciclos espirituais que Deus estabelece na sua palavra. Por isso, na pergunta 61 do Catecismo, quando diz que o que é que se proíbe no 4º mandamento, olha o que é que se proíbe. O 4º mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação. Olha que termo forte, irmãos. Profanação do dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Façamos isso em outros dias, mas não no dia do Senhor. Agora, se você pensa que talvez essa mensagem está sendo muito legalista, certamente não é. Ela, na verdade, é um resgate de uma verdade que nós precisamos lembrar, e que quando não lembramos, podemos sim, aí sim, cair no legalismo. E aí eu remeto aos grandes debates que Jesus teve com os escribas e fariseus sobre o dia da época em que eles viviam, que era o dia do sábado. E aí eu remeto esses dias, ou estes debates, ao seu pensar e à sua reflexão. Quando nós olhamos os evangelhos, irmãos, nós encontramos pelo menos 6 ocasiões de grandes enfrentamentos de Jesus e dos judeus a respeito do sábado. Nesses enfrentamentos, quando os judeus ficavam no pé de Jesus, porque ele fazia certas coisas no sábado que parecia que ele estava quebrando a lei, algumas coisas ficaram claras. Eu quero usar essas coisas como roteiro, para que você saiba o que é que você pode fazer no dia do domingo. A primeira delas é que Jesus demonstra que a necessidade humana se sobrepõe à lei do sábado e, consequentemente, à lei do domingo.
E ele ensina isso através de uma máxima muito simples. Ele diz assim: não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. O que ele estava querendo dizer basicamente é que em situações de exceção, quando houver uma grande necessidade, como por exemplo naquela ocasião em que Jesus questiona os escribas e fariseus e diz assim: se por acaso um jumento de vocês ou uma pessoa cair no buraco, vocês só porque é no dia de sábado não irão socorrê-lo? E obviamente que a resposta seria não. Pois bem, é justamente isso que eu estou dizendo. Quando houver uma necessidade imperiosa, uma exigência de uma ação por amor, misericórdia e compaixão a algo ou a alguém que realmente seja importante, porque representa os valores mais importantes do ser humano, aí sim, você pode usar o dia do Senhor para essas atividades. Mas lembre-se, exceção não é regra. Em outro momento, Jesus também demonstra que é possível entender que o dia de sábado é também um dia para destruir a obra de Satanás. Lembra naquele dia em Lucas capítulo 13, quando Jesus expulsa um homem que estava com demônios, e os escribas e fariseus dizem assim para ele: como é que você faz isso no dia de sábado, no dia do Senhor, para os judeus? E aí ele diz assim: bom, fique muito claro, que como o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, deixaria eu, um filho de Deus, submetido a um poder satânico, quando eu tenho o poder de tirá-lo e libertá-lo? E a resposta obviamente é não. Por isso é possível sim, e é necessário sim, e é dever nosso sim. Queridos, o domingo não é um dia apenas para a gente dormir depois do almoço, não é um dia apenas para a gente se regozijar espiritualmente na presença de Deus, não é também apenas um dia para que a gente possa ser fortalecido espiritualmente, é um dia também para trabalhar para o Senhor, fazer exatamente aquela visita que você diz que faz tempo que quer fazer, mas nunca faz porque não tem tempo. No domingo você tem e não faz. Aquela pessoa que você nunca mais viu, que está enferma, que está precisando, aquele irmão que não está na igreja, e que você marca e não vai porque não tem tempo. No domingo é o dia de você ir. Não sou muito velho, mas há 30 anos atrás, quando comecei o ministério, era comum as pessoas saírem da escola bíblica dominical, almoçarem, e ao invés de dormirem depois do almoço, pegarem um molho de folhetos, eu já falei isso na igreja, e sair evangelizando e distribuindo. Qual de nós hoje faz isso, irmãos? Mas esse é o tipo de obra que é preciso fazer. Porque assim como aquele homem que estava possesso por um espírito demoníaco, no dia de sábado, no dia do Senhor, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, foi objeto do amor misericordioso de Deus e da manifestação do seu poder libertador, assim também hoje existem pessoas para serem alcançadas no dia do domingo, o dia que nós mais temos tempo, que nós mais temos condição de fazer a obra do Senhor. Jesus cumpria a lei do sábado, e nós devíamos cumprir também a lei do primeiro dia do Senhor. Porém, deixa muito claro que a intenção, se não é abolir, não é cumprir legalisticamente, mas é acima de tudo cumprir naquilo que é prescrito pelo Senhor. Eu gostaria de nesta noite, no primeiro sermão do ano de 2017, conclamar você a uma nova atitude. Poucas pessoas se lembram, queridos, que quando o povo de Deus foi cativo na Babilônia por 70 anos, os textos dos profetas do Antigo Testamento dizem que foram duas as razões que os levaram ao cativeiro e que receberam de Deus o juízo. A primeira delas é que eles buscaram outros deuses, idolatria. E Deus, que é Deus zeloso, emitiu o seu juízo sobre eles. Mas a segunda razão, que passa despercebida por muita gente, é que eles estavam profanando o sábado. Eles já não estavam mais priorizando Deus como centro da vida deles, da família e da comunidade. Eles já tinham experimentado muito tempo antes de Jesus um processo semelhante ao que experimentamos hoje, de secularização. Porque secularização não é coisa pós-moderna ou moderna. Secularização é quando Deus não deixa de ser o centro da nossa vida. E a maior manifestação que Deus não é o centro da nossa vida é quando nós não temos tempo
para separar dos 7 dias da semana, um só para Ele. É quando não temos tempo para estudar a palavra dele na escola bíblica dominical. É quando nos distraímos com tantas coisas que não temos absolutamente Ele como prioridade. Hoje pela manhã eu acordei muito cedo e queria escrever 2 ou 3 linhas para começar, sabendo que o primeiro dia do ano é o dia em que as pessoas acordam um pouco mais tarde, e quem gosta de internet, mídia, rede social, a primeira coisa que faz, o ímpeto que faz é catar o smartphone, ou o iPad, ou o tablet, ou o computador e ver as novidades de ontem para hoje, os votos, as fotos e assim por diante. Eu queria trazer uma palavra, e aí eu comecei a escrever. Alguns de vocês leram, alguns de vocês curtiram, até comentaram. O nome da meditação, da reflexão era primeiro isto, primeira aquilo. E basicamente eu falo naquela meditação um pouco disso que eu estava preparando para trazer aos irmãos. É que quando nós dizemos que o primeiro dia do primeiro mês do ano é importante, não é importante porque amanhã é o segundo dia e fevereiro é o segundo mês e assim por diante. Porque primeiro não é apenas uma ordem, primeiro também é uma escala. Existe um primeiro porque o primeiro tem prioridade. Existe um primeiro porque o primeiro tem primazia. Então, se eu digo que este dia é o primeiro dia da semana, e a Bíblia me autoriza a compreendê-lo, que ele é o dia do Senhor, o que isso significa, irmãos? Que este dia tem primazia, e Deus tem primazia nele. E se eu quero ser bem-sucedido em 2017, eu preciso começar a restabelecer isso na minha vida. E é esta conclamação que eu faço para você. Faça sol, faça chuva. Se você estiver com vida, estiver com saúde, puder sair de casa, faça uma aliança com Deus, de que nos 52 domingos do ano de 2017, você não vai negociar o domingo do Senhor por nada nesse mundo. Da mesma maneira como você não pode e não deve negociar as primícias de sua renda, não negocie as primícias do seu tempo. Você vai ver, estudante, que vai dar para estudar tudo nos outros 6 dias. Você vai ver, trabalhador, que dá para trabalhar e dar conta de tudo nos outros 6 dias da semana. Você vai ver, papai, mamãe, irmão, que dá para se divertir em algum outro dos 6 dias da semana. Mas naquele dia em especial, como este dia é, dê a Deus o primeiro lugar. Porque a gente não diz que é primeiro simplesmente porque é antes do segundo. A gente diz que é primeiro porque é mais importante, porque tem primazia, porque é primordial. E isso vai de encontro ao que Jesus sempre falou, e particularmente disse numa ocasião, quando disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós cremos nisso, irmãos. Então, se nós cremos nisso, isso tem que se refletir no nosso tempo, no nosso talento e no nosso tesouro. Essa igreja tem tentado fazer isso, evitando que a semana inteira seja uma semana de cultos de manhã, de tarde e de noite. Nós não queremos concorrer com a família, com a sua família, com o seu tempo como casal, com os seus negócios, com o seu trabalho. Se você puder vir na quarta-feira para o Crescer, ótimo. Se você fizer parte de algum eco, ótimo. De algum pequeno grupo, ótimo. De alguma sociedade interna da igreja, de alguma força de integração que tem uma reunião semanal, ótimo. Mas não negocie aquilo que não pode ser negociado. Domingo é dia de crente, está com outros crentes, como diz a Escritura, adorando ao Deus que, estando morto, ressuscitou no primeiro dia da semana, e não o fez por coincidência, fez para revelar uma nova aliança que Ele tem conosco, que começa justamente quando Ele é o primeiro na nossa vida. Eis aí o desafio do primeiro sermão, do primeiro dia,
do primeiro mês do ano novo. Deus merece ter o primeiro lugar na nossa vida. Sem Ele, nada somos, nada temos, nada fazemos. E se isso não for simbolicamente e concretamente executado por nós, nós vamos começar 2017 muito errado. E não é isso que Deus quer que façamos. Vamos orar juntos? Quando eu convido você para fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça e orar depois de uma mensagem, é para que você possa refletir aí no seu coração o que Deus falou para você, mesmo usando um homem imperfeito e falho como esse que está aqui à frente. E se Deus falou algo para você, querido, responda a Ele em oração. Responda a Ele em oração. Diga diante do desafio que você ouviu, que decisão você toma? Que deliberação, santa deliberação você toma, referente a ter Deus o primeiro lugar na sua vida? E ao domingo será a expressão desta primazia de Deus para você. Vamos orar juntos. Amado Senhor, Tu és o nosso tudo, Tu és mais do que o nosso universo. Em Ti, por Ti e para Ti nós fomos criados, ó Pai, feitos à Tua imagem e semelhança, e não podemos ser felizes e realizados sem Ti, Pai. Daí porque o mundo jaz no maligno e desgraçadamente se desgasta aos olhos vistos de cada um de nós. Porque certamente, ó Deus, não és Tu o centro, o topo da escala daqueles que não Te conhecem, nem Te amam, nem Te servem. Desgraçados seremos nós, ó Pai, se entrarmos nessa mesma direção, secularizando o nosso coração, fazendo com que a busca pela realização pessoal, pelo conforto, pelos prazeres, acabem sufocando, Senhor, a semente que foi plantada em nós, a semelhança daquela parábola do semeador, quando os espinhos sufocaram a semente, e os espinhos eram as preocupações, prazeres deste mundo, as coisas que nos tiram de foco, que o tempo está passando, que muitos de nós já temos idade de olhar para trás e ver que muito daquilo que nós investimos na vida é como correr atrás do vento. É preciso priorizar, Senhor, e o Senhor nos desafia nesta noite a começar com o bem mais valioso que nós temos, que vale mais do que o ouro e do que a prata, o tempo. Tu que és Senhor do tempo e da história, nos ensina a dar tempo em primeiro lugar para Ti, porque para Ti fomos criados e para Ti devemos viver. Todas as outras coisas encontrarão o seu tempo devido quando Tu tiveres o primeiro lugar na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, em tempo de início de ano, em que somos levados a tomar resoluções e decisões, algumas drásticas e radicais, de mudanças de hábito. Ajuda-nos a tomar a maior delas, é que no dia do Senhor nós estaremos contigo, junto com os nossos irmãos, te adorando, te servindo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E que, a não ser que seja algo extraordinário, ó Pai, de exceção, nós estaremos aqui, aqueles que aqui se congregam, para crescer no Senhor. Ó Pai, que qualquer desculpa que insidiosamente o inimigo tenta lançar no nosso coração, para relativizarmos esta verdade, para acharmos que ela é radical demais, que ela não é execuível, que ela não pode ser praticada, seja tirada de nós, ó Pai, e possamos de maneira submissa dobrar a nossa vontade, a Tua vontade, e obedecer, porque a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aqueles que Te obedecem recebem de Ti
a tua bênção. Ajuda-nos a sermos obedientes para a glória do teu santo nome e a santificar o dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitou, o dia que marcou uma nova aliança conosco. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.